Pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. E como nós já discutimos em aulas anteriores, o histórico da distribuição, da legalização de terras no Brasil, ficou claro que a distribuição de terras no Brasil toda a vida privilegiou desde sempre, desde os primórdios, privilegiou o grande proprietário, privilegiou o rico, em detrimento do camponês, do chamado trabalhador rural. E nós já discutimos também alguns movimentos de trabalhadores rurais pela posse da terra, pela igualdade no campo, por justiça social no campo. Nos anos 70, período de ditadura militar, e o que acontece? A ditadura militar ela provocou uma concentração fundiária, onde como se diz, o grande proprietário passou a concentrar ainda mais terras. É desse período também o chamado pró-álcool, que passa a utilizar o álcool como combustível de automóveis. E aí o que acontece? Você tem uma expansão da lavoura canavieira e você tem aí a desapropriação, a expulsão de muitos pequenos camponeses de suas terras, dos pequenos sítios, das pequenas propriedades onde eram poceiros. Então, essa concentração fundiária que ocorreu no período, aí por volta dos anos 70, ela vai aumentar o número de trabalhadores rurais despossuídos, que não possuem, como se diz, seu pedaço de chão, sua terrinha para plantar. Então, nesse período, engrossa também, como se diz, a fileira dos movimentos da luta pela posse da terra. E já nos anos 80, finalzinho de ditadura militar, ali naquele período de abertura, acontece no Paraná o primeiro encontro nacional dos trabalhadores rurais sem terra. E nascia ali o chamado MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Qual é o objetivo, a luta dos trabalhadores do MST, dos trabalhadores rurais sem terra? Ele luta pela posse da terra, porque se ele é sem terra, meninos, e não adianta espernear, falar, é bando de vagabundo, isso e aquilo. O que acontece é que são trabalhadores rurais, não possuem terra, e eles têm direito à terra. Isso é lei, está na Constituição. Eles têm direito à terra. Foi nos anos 70, a própria ditadura militar criou a chamada Reforma Agrária, o INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, mas não efetivou uma reforma agrária. Foi criada através das pressões populares, mas não efetivou uma reforma agrária. A Constituição de 1988 garante que o trabalhador rural que não possui terra, ele tem direito à terra. E já falei aqui para vocês, existe uma cota, digamos assim, para eu saber quanto de terra eu vou distribuir para uma família de trabalhador rural. A terra precisa ser suficiente para uma família de porte médio sobreviver, certo? E isso vai oscilar dependendo da região. Se você for promover, digamos, uma reforma agrária na região sul do país, lá pelo Rio Grande do Sul, que as terras são férteis, 1 alqueire, 2 alqueires de terra por família. Agora, se você vai promover a reforma agrária utilizando terras do sertão da Bahia, que
região árida, desprovida de água, deve chegar aí a cerca de uns 20 alqueires, contando que seja suficiente para a família sobreviver. Então, tá claro que é direito deles, tá? Eles não lutam por uma utopia ou apenas por maldade para tomar a terra do outro. Não, eles lutam por um direito. A terra é direito do trabalhador rural. Ok, então eles lutam pela posse da terra, lutam para que a reforma agrária se efetive de fato, porque é ela que vai levá-los à conquista da terra, né? Eles lutam por mudanças sociais, tá? Por justiça social, e eles lutam por soberania alimentar. Gente, soberania alimentar, isso é muito importante. A questão de produzir o próprio alimento, de você produzir alimentos livres de agrotóxicos, agroecológico que eles chamam. E isso, gente, é fundamental para a saúde humana, inclusive, não é só para a questão do bolso, é para a saúde humana também. Então isso são os principais objetivos da luta do MST. Ok, a forma de atuação, eles pressionam, né? A ideia é pressionar as autoridades para que elas venham de fato atender os anseios dessa parcela da população. Então, eles ocupam prédios públicos, né? Ocupam terras, lembrando que nem sempre aquela terra que ele ocupou aqui é aquela terra que ele pretende que seja desapropriada e distribuída para os trabalhadores rurais. Eles vão ocupar uma região, uma terra onde tenha visibilidade, onde eles vão ser vistos, porque se ele for ocupar uma terra lá pelas Cucuiá é improdutivo, mas lá pelas Cucuiá, onde ninguém, como se diz, vai ver, o movimento não vai ter a visibilidade, não vai provocar a pressão necessária para que os assentamentos, a desapropriação e os assentamentos aconteçam. Então é em forma de ocupação que eles atuam, lembrando que eles lutam pela questão da desapropriação, da divisão dos latifúndios improdutivos. E o dono desse latifúndio improdutivo, depois que ele é destinado ao assentamento de trabalhadores rurais sem terra, ele não fica a ver navios, ele recebe o valor dessa terra, como se diz, em reais. Então não é um negócio assim, que sem terra é vagabundo, que invade a terra das pessoas. Não, eles lutam por justiça no campo, pelo direito à posse da terra, e quem perde essa terra recebe por ela. O trem não é bagunçado não, tá? Então já falamos da forma de atuação. Vamos pontuar como que eles se organizam. Ok, eles se organizam através de assembleias e congressos. As assembleias acontecem ali no próprio acampamento, no assentamento, e o congresso eles enviam os delegados para um congresso nacional, acontece geralmente a cada 5 anos, então são representantes dos trabalhadores sem terra de todo o país que, como se diz, marcam um encontro na cidade X para discutir as ações e as necessidades do grupo. Tem algo bacana quando a gente fala da questão das assembleias e dos congressos, é que todos têm voz e direito ao voto. Homens, mulheres, jovens, crianças,
velhos, todos têm direito ao voto, a expressar sua opinião. Algo muito bacana que num assentamento geralmente tem dois líderes, dois representantes do grupo, e nunca por exemplo, dois homens. É sempre um homem e uma mulher, porque eles incentivam a participação feminina na vida social e política. As conquistas, quais foram as conquistas dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, dos anos 80, de 1984 para cá. Em 2014, que foi o último dado concreto que eu encontrei, em 2014 eles tinham conseguido a desapropriação de 8.000 latifúndios, o assentamento de 350.000 famílias, a criação nesses assentamentos de escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Não é assim, todo assentamento tem uma escola não, porque o negócio não acontece a toque de caixa nem estalo de dedo, mas tem algo bacana, que é o fato de que eles lutam pela educação, pela implantação de escolas nos assentamentos. E eles, como se diz, ensinam além do que a gente aprende no dia a dia, como se diz, numa escola tradicional, porque eles têm a preocupação de estar ministrando cursos voltado para a área da produção rural em si, da manejos de cultivo, né? A utilização de produtos naturais para combater as pragas, cursos voltados para a área da pequena agricultura em si. Então eles têm uma preocupação muito grande com a questão da educação. Tem algo bacana, interessante também, a questão das feiras, que as feiras de produtos natural, de produtos agroecológicos, que geralmente acontecem nas cidades do interior, nas pequenas cidades, né? A chamada feira do produtor rural, do pequeno produtor, que é uma conquista do movimento dos trabalhadores rurais sem terras. Meninos, por hoje é isso. Para a próxima semana a gente vai estar discutindo a questão da violência no campo, da agressão contra esses trabalhadores rurais sem terra e o embate que resulta geralmente no massacre desses trabalhadores. É isso e até a próxima.